Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade. Para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo filha, amiga, esposa, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje a gente tem mais um papo muito gostoso. Eu tenho a honra de receber diretamente de Fortaleza a nutricionista infantil Juliana Araújo, que há mais de 14 anos trabalha com nutrição materno-infantil, já atendeu mais de 16 mil famílias. E a Ju é criadora do curso online Introdução Alimentar da Gestação aos 2 anos e do livro É Hora do Bebê Começar a Comer, além de realizar os atendimentos individuais para as famílias. E hoje a Ju está aqui para a gente tirar muitas dúvidas desse processo que a gente sabe que muitas vezes é desafiador para as famílias. Então, Ju, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Tati. É um prazer imenso estar aqui hoje para falar desse assunto que eu costumo dizer que a introdução alimentar, ela aquece meu coração. De todas as áreas da nutrição materno-infantil, a introdução alimentar é, de fato, a menina dos meus olhos. Eu me alegro muito de falar sobre esses assuntos, sobre maternidade, alimentação infantil como um todo, mas a introdução alimentar, de fato, é o meu xodózinho. Que delícia! Então, bora lá bater o nosso papo. E eu queria começar a nossa conversa com você falando um pouquinho de quais são os métodos, Ju, de introdução alimentar que a gente tem hoje e como é que os papais podem escolher qual funciona para a família. Hoje existem 4 métodos validados, Um menos estudado, mas também validado. Existe o convencional, que é aquela onde as famílias são os detentores do alimento. Então, o bebê, ele é o coadjuvante no processo. A gente vai ofertando e o bebê, ele não tem contato nenhum com o alimento, ele vai só abrindo a boquinha e sendo o receptor daquele alimento. Existe o BLW, Baby Led Weaning, e agora o método Bliss, que é como se fosse um bracinho do BLW, são semelhantes, onde nós disponibilizamos os alimentos no cadeirão e o bebê é o total ator principal do processo. Nós, familiares, apenas observamos e acompanhamos, mas o ato de escolher o que come, a quantidade, o processo de levar esse alimento à boca é tudo feito pelo bebê. E existe a participativa, é onde eu tenho a junção dos 2 métodos. O bebê interage e os pais também estão ali dando aquele apoio, ofertando esse alimento para o bebê. Desses 3 tipos, quem escolhe? O bebê. Não somos familiares, não somos nós profissionais. Às vezes, Tati, eu atendo no meu consultório, as famílias dizem, eu li sobre o BLW, eu quero BLW. Eu disse, não, peraí, não é bem assim, Existem bebês que super aceitam colher, existem bebês que odeiam colher. Existem bebês que super aceitam pegar o alimento. Existem bebês que não suportam pegar. É tanto que na minha prática, a gente observa muito qual que o bebê vai sinalizando ter essa preferência. Por isso que eu sugiro para as famílias começarem com o participativo. Porque eu apresento os 2 métodos e a família vai sentindo qual que o bebê, sentindo menos a temperatura ali junto com o bebê, Vai, de fato, demonstrando qual que ele se sente mais confortável, mais feliz, porque o nosso objetivo não é que ele coma. O nosso objetivo é que ele fique feliz nesse processo de introdução alimentar, E quando as famílias elas começam a entender que esse é o principal foco, há um relaxamento coletivo. E acho que tem que ser divertido para todo mundo, porque é uma fase tão gostosa, Do Exatamente. bebê tá ali descobrindo os alimentos, os sabores. Não é para ser uma fase estressante para a família, Acho que pode ser muito gostoso. E assim, Tati, gera uma expectativa, A introdução alimentar, ela gera uma grande expectativa. Há é uma característica da nossa espécie. Nós, seres humanos, nós temos um prazer imenso de alimentar o nosso filhote. Então, imagine papai, vovó, todas as pessoas envolvidas no processo, a mamãe também muito envolvida. Então, a gente tem essa ansiedade de ofertar, porque é muito prazeroso para nós, seres humanos, alimentarmos o nosso filhote. Mesmo que não seja o nosso diretamente, que é o caso das avós e dos parentes. Mas há esse prazer. Então, quando eu levo para a família a informação de que não precisa ter o ato de comer nesse primeiro momento, há de fato uma tranquilidade, porque o bebê é tudo muito novo.
Então ele tem que estar feliz ali. Eu juro a você, eu não quero que eles comam. Eu quero que eles fiquem felizes comendo. É um momento de mudança de rotina. Os bebês, eles amam muito a rotina, né? Tudo aquilo que eles conhecem, né? Que é previsível. Tanto que quando a família diz, Ju, fui para o aniversário, para uma viagem, tudo foi um caos, o sono conturbou, porque saiu da rotina do bebê. A introdução alimentar é uma grande mudança nessa rotina. É uma nova atividade que ele vai fazer 4 vezes ao dia. Lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Então imagina se todas essas atividades forem baseadas em estresse, forçação de colher, forçação de alimentá-lo. Então ele vai criando essa memória negativa, ele vai dizendo, não quero mais. Eu atendo bebês, Tati, que no meu consultório eu tenho uma cadeirinha de introdução alimentar para fazer testes, para fazer a alimentação dos bebês, né? Eu já atendi bebês maiores que já chegaram para mim com 9, 10 meses, 11 meses, que ao entrar no consultório, olharam para a cadeira, começaram a chorar. Eu tive que pedir para tirar a cadeira do consultório, porque é uma memória negativa associada àquele momento muito grande. Isso, então, a gente leva para a vida, né, Ju? Então é importante, né, a gente cuidar com carinho desse momento, né? Exatamente. Então, deixar, voltando para os métodos, né, é apresentar para o bebê e deixar ele demonstrar qual que ele se sente mais confortável para de fato a gente começar. E eu acho que é legal a gente trazer também, me traga a sua visão, por favor, de uma não rigidez também, né? Porque eu vejo muitas famílias que às vezes falam assim, não vou seguir pelo BLW, o bebê aceitou o BLW. E tem um dia que você tá ali sem tempo, sem paciência, o bebê vai ficar com uma outra pessoa e a mãe às vezes quer manter aquela rotina. E eu acho que tudo bem a gente ter uma certa flexibilidade também para não gerar esse estresse, né? E principalmente na maternidade, né? A gente tem que ser flexível para muitas coisas, porque a busca da perfeição para nós mães, ela é muito forte. A gente não quer errar, né? E esse peso de não querer errar, de não deixar de fazer o mais perfeito para o nosso bem mais precioso, eu digo porque eu sou mãe. Então eu quero a melhor escola, eu quero o melhor alimento, eu quero a melhor brincadeira, porque a gente quer dar o melhor para o nosso bem mais precioso. E em tratando-se de rotina, principalmente. Então, deixar essa família mais munida de conhecimento, porque eu costumo brincar que a informação ela é libertadora. O conhecimento ele é libertador. Então, se a mãe ela é muito bem informada de todo esse processo, automaticamente ela fica mais segura e mais maleável em todo o processo de introdução alimentar que pode, porventura, vir a acontecer, né? Então, em tratando-se de método principalmente, eu quero só BLW. Então, na minha consulta de introdução alimentar dura 2 horas. Então, assim, a gente realmente coloca todos os pingos nos is, tudo o que pode, o que não pode acontecer, e se acontecer, como vamos fazer, se não acontecer, como vamos fazer. E eu sempre brinco, bebê de introdução alimentar, vem todas as pessoas que vão fazer parte do dia a dia dessa criança. Mas eu quero ir sozinha. Não. Se puder, vem pai, vem vó, babá, tia, dinda, quem fizer parte. Porque, querendo ou não, Tati, quando a gente pensa, né, nesse prazer de alimentar o nosso filhote, todo mundo tem uma informação a dar. E a introdução alimentar do bebê, ela passou por muita evolução ao longo do tempo. Na época dos nossos avós era de uma forma, dos nossos pais era outra, das nossas é outra. Se eu pegar informações do ano passado, o Ministério da Saúde recentemente, né, fez muitas evoluções na orientação de introdução alimentar de bebês. Então as coisas mudam o tempo todo, constantemente. Então, e essas mudanças foram por o bem dos bebês, né? Então, se a gente não muda, automaticamente esse bebê ele pode se prejudicar. Então, quando eu pego famílias de bebês que vão, né? Quem vai fazer parte? A minha mãe vai sempre estar presente, minha vovó, o titio, a dinda. Todo mundo vem para consulta, porque todo mundo tem que falar a mesma língua, porque o nosso bem mais precioso é a saúde desse bebê, e a alimentação ela tá bem ligada com essa saúde, né? Então é realmente importante todos falarem a mesma língua, porque fica todo mundo tranquilo. A informação, não, e não era na sua época eu fazia assim, não, mas agora é assim. Então não há uma discussão, uma dúvida, mas é mesmo? Por que a nutricionista não falou isso? A mãe fica muito mais segura, né, quando ela tem essa informação. Totalmente. E Ju, tem algum horário que é mais recomendado pra gente ter uma maior aceitação desse bebê para introdução alimentar? A resposta é não. Às vezes, Tati, o que é que a gente pensa? Até vem de orientações, né? O paciente às vezes já vem com essa orientação, meio que uma tabelinha pré-pronta que pega na internet, por orientação de algum profissional. O lanche da manhã tem que ser 8h30, 9 horas.
O almoço tem que ser 11h30, meio-dia, o lanche da tarde 12h30, 3h, o jantar 5h30. Só que às vezes esse horário o bebê tá sonolento, irritado, chateado, não tá afim. E às vezes, Tati, em horários nada convencionais, o bebê tá super aberto. Ju, 10h45 da manhã, o bebê tá super tranquilo. Eu prefiro dar um alimento 10h45 do que 8h30, 9h. Ju, o almoço, o horário mais tranquilo é 1h30 da tarde. Eu prefiro dar 1h30 da tarde do que 11h30, meio-dia. Então, o que é que eu costumo conversar com as famílias, né? O horário, esse bebê, ele não pode estar com fome e ele tem que estar receptivo, alegre, feliz. Relaxado, né? Porque se eu pego um horário de padrão, 8h30, 9h, aí ele tá sonolento, não adianta. Aí o que é que acontece? Não, deu 8h30, vamos sentar o bebê no cadeirão. O bebê sonolento, começa a coçar o olhinho, se irrita, se joga pra trás. Mas a gente não tem que ser esse horário. Então fica naquela forçação de ofertar esse alimento, aí esse bebê ele vai criando aquela barreira negativa que nós já conversamos, né? Então o horário... Nessa fase inicial, principalmente a etapa 1 de introdução alimentar, que ela vai de 6 a 9 meses, é importante a família identificar esse horário de melhor aceitação e receptividade. Porque lembre-se, eu não quero que ele coma. Eu quero que ele fique criando memórias positivas naquele ambiente. Então, como que ele vai criar memória positiva no ambiente se eu estou forçando uma barra, ele estando com sono, não querendo ficar ali, né? Então, o horário... Aí, com o passar do tempo... Esse horário, ele automaticamente vai se ajustando à rotina da família, mas nessa fase inicial é o horário determinado pelo bebê. E ainda tem um detalhe importante nesse assunto, você identificou. Ai, Ju, então tá, eu identifiquei que o horário que o meu bebê tá mais satisfeito para dar o lanche da manhã é 10h30 da manhã. Ok, sentei o bebê no cadeirão. Comecei a ofertar esse alimento. O bebê automaticamente começou a chorar, se irritar. Encerra, tira o bebê do cadeirão, acalenta. Se a mamãe tiver em aleitamento materno, amamenta o bebê, volta para o cadeirão de novo e tenta mais uma vez. Se o bebê, mesmo você tendo identificado todo esse horário, ok, ele apresentou irritabilidade, aborta a missão. Tira do cadeirão e espera a próxima refeição. Então, é sempre com essa informação de que o bebê, ele tem que ficar feliz no cadeirão, mesmo que isso represente 7 segundos. Ou, Ju, aquele bebê que come demais. Então, é o contrário. Eu sentei o bebê no cadeirão e ele super ficou. E aí, eu ofertei uma banana e ele comeu toda e ele quer mais. Eu posso dar? Pode. Eu ofertei a segunda banana e o bebê quer mais. Eu posso dar? Pode. Ju, por favor, já tá com 10 bananas. Eu posso dar? Pode. É injusto com o bebê ele querer mais e nós não darmos, assim como é injusto também ele não querer e nós ficarmos com aquela colher perseguidora. Para onde o bebê olha, aquela colher vai atrás, né? Se é um bebê de excelente aceitação, nós ainda assim não controlamos quantidade, nós controlamos tempo. Então, aquela refeição vai se aproximando de 20 minutos, 25 minutos, 30 é o limite máximo. Refeição de bebê, na verdade, refeição de criança, de qualquer faixa etária, nunca deve ultrapassar 30 minutos. Porque se é uma atividade que essa criança faz de 4 a 5 vezes ao dia, e é a segunda atividade que ela mais faz, porque a primeira que uma criança faz é brincar, a segunda é comer. Se eu tiro muito tempo do brincar para comer, ela começa a não querer mais. E aí entra naquele ciclo da irritabilidade, associação negativa do comer. Então, bebês de introdução alimentar não é diferente. Se é aquele bebê que come de forma ilimitada, vamos controlando tempo, mas ainda assim nunca quantidade. Muito bom. E Ju, vamos falar, a gente já respondeu um pouquinho aqui a pergunta, que é em relação à quantidade, que eu acho que é uma coisa que gera muita dúvida. Como é que a gente sabe a quantidade que esse bebê vai comer ali em cada uma das etapas? É determinada por ele ou tem uma recomendação do quanto a gente coloca ali naquele pratinho para cada uma dessas refeições? Existe até uma recomendação pelo Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria, mas eu, particularmente, eu não acho válido e interessante seguirmos por um motivo que eu vou explicar, né? Lá diz que um bebê de introdução alimentar deve consumir de 200 a 250 gramas por porção de almoço. Só que tem aqueles bebês que comem 30 gramas e tá tudo bem. Tem aqueles bebês que comem 500 gramas e tá tudo bem. Então, bebê de introdução alimentar, o que é normal? Às vezes as famílias dizem, até em caixinhas de perguntas, né? No meu Instagram, as pessoas dizem, doutora Juliana, o que é normal na introdução alimentar? É normal comer demais.
É normal não comer nada. É normal só querer fruta, não querer comidinha de almoço e jantar. É normal só querer comidinha de almoço e jantar e não querer fruta. Nessa fase inicial, tudo é normal. Então, se eu pego uma recomendação de quantidade, tá lá que o bebê tem que comer 200 a 250 gramas por refeição. Se o bebê é daquele que come 30 e tá tudo bem, a mãe vai fazer o quê? A família, o pai, o cuidador. Não tem que ser essa porção toda. Então começa aquela forçação de barra para atingir aquela quantidade. Então a quantidade. Existem coisas que nós que escolhemos, existem coisas que o bebê que escolhe. Nós determinamos o que comerão. Nós determinamos a qualidade desse alimento consumido. A quantidade ao bebê. Então, o que eu quero, independente de ser introdução alimentar, o que eu quero que a minha criança coma, eu que escolho, o pai que escolhe, a avó, nós adultos que escolhemos. Porque se eu deixar à disposição da criança, ela vai almoçar chocolate. Sim, claro. Ela vai jantar milkshake. Ela vai lanchar sorvete. Porque a criança ainda não tem essa noção. Não, a salada e a fruta é mais saudável do que o chocolate. Ela não tem essa noção. Ela vai para aquilo que ela tem uma preferência gostoso, maior, claro, né? Uma palatabilidade mais agradável. Então, o que a criança come, nós escolhemos. Do que nós escolhemos é que a criança decide... vou querer só isso. Vou dar um exemplo. Montei um pratinho com arroz, feijão, peixinho, brócolis, cenoura. A criança quis só o arroz, tem problema? Não. Ju, mas a criança comeu só arroz e eu tive que repetir o arroz, tem problema? Não. Mas ela nem tocou nos outros alimentos. Significa que naquele momento ela estava afim do arroz e só do arroz. Mas eu não trouxe o prato só com arroz. Eu mantive os alimentos rejeitados próximo, né? E principalmente em bebês de introdução alimentar, ele está em formação de hábitos, de preferências, ele tem que saber, nem que seja visualmente, ele tem que aprender essa identificação dos grupos alimentares. Por isso que na etapa 1 eu não gosto muito da famosa sopa. Não é que um bebê de introdução alimentar não possa sopa. Mas se eu pego uma sopa, por mais nutritiva que ela seja, Ju, essa sopinha tem tudo. Arroz, feijão, peixe, cenoura, brócolis, chuchu, mas tá tudo junto e misturado. Como é que uma criança que precisa formar paladar vai identificar o sabor de cada alimento que está naquela sopa? Não vai, né? Então, bebê de introdução alimentar, principalmente, essa oferta individualizada de cada alimento, principalmente na etapa 1, que vai de 6 a 9 meses, vai ser extremamente importante. E a gente também está falando de um bebê que está se alimentando, ele está em aleitamento materno ainda, ou está consumindo uma fórmula, então ele não depende, né, desse alimento para se alimentar. Isso é realmente uma fase de descoberta mesmo, Exatamente. Né? Por isso que o nome é alimentação complementar. Ela complementa o leite, seja materno ou seja fórmula. Que a gente não precisa ficar preocupada no quanto esse bebê está comendo nessa fase, né? Até 1 ano o leite ainda é a base. Mesmo aquele bebê, Tati, que come uma quantidade muito grande e ele quer mamar depois, você precisa dar. Porque na cabecinha desse bebê, o que mata a fome dele é o leite. Então, automaticamente, se ele já comeu essa quantidade, então vou esperar agora, daqui a 3 horas, ofertar outra refeição. Ele pode apresentar uma certa irritabilidade, porque na cabecinha dele, ele ainda não sabe que aquilo supriu a necessidade de fome dele, né? É tanto que o refluxo, né, o vômito, é uma coisa que pode acontecer na introdução alimentar. Às vezes as famílias, meu Deus, eu acho que teve alguma reação alérgica, alguma coisa, mas é apenas por esse controle de fome e saciedade que é feito por esse bebê. Às vezes ele come, não entendeu que ali matou a fome e às vezes quer mamar depois. Então essa regulação de fome e saciedade pode gerar leva um tempinho também para se ajustar. E isso é importante, porque isso amadurece no bebê esse centro de fome e saciedade. Imagine se nós controlarmos isso. Eu não ajudo esse bebê, inclusive tem vários trabalhos mostrando que nessa fase de introdução alimentar, se eu não ajudo o bebê a se regular na quantidade, eu posso predispor compulsões alimentares na fase adulta. Por quê? Porque nunca me permitiram eu decidir o quanto eu preciso comer. Sempre me foi imposto uma quantidade. Então, às vezes, é uma criança que não consegue dominar isso. Eu sento na mesa adultos, né? Eu sento na mesa, eu não consigo parar. Eu tô comendo por gula, né? Às vezes as pessoas dizem, eu nem tô com fome. Gente, eu tô comendo por gula. Porque essa regulação de fome e saciedade não foi formada lá atrás. Então, isso pode sim prejudicar. Por isso que a gente diz que a introdução alimentar, né? Os primeiros 2.200 dias de uma criança, que é essa fase desde os 90 dias antes de engravidar até a fase escolar, na primeira infância, toda essa base vai determinar como é que essa criança vai ser
principalmente relacionada aos alimentos, essa formação de paladar, de preferências, de hábitos alimentares. Então, se hoje você tem alguma restrição alimentar, pode ter certeza que aconteceu alguma coisa nesses seus primeiros 2.200 dias. Muito interessante. E Ju, que dicas que a gente pode trazer para os papais aqui em relação à segurança? Porque eu acho que esse é um dos principais medos, né? Então, em relação a cortes, texturas, tamanhos, porque eu tenho amigas que eu vi ali que ainda mesmo com a criança maiorzinha, oferece um pedacinho de carne do tamanho de um feijão, né, para a criança. Eu tenho amigas que às vezes já pegavam um pedaço de carne no churrasco e dava para a criança ali chupar. Então, como é que a gente pode trazer algumas dicas nesse sentido? Na verdade, o engasgo. Se eu fizer uma enquete, qual é o maior medo de famílias de bebês que vão iniciar a introdução alimentar? É o engasgo. E aí, o que é que a gente precisa entender, né? Um bebê de introdução alimentar, só pra você ter noção, eu trabalho com isso há 14 anos, nunca um paciente meu engasgou. Nunca. Nunca foi necessário manobra de Heimlich, nunca. Por quê? Um bebê de introdução alimentar, ele só engasgará se esse alimento estiver em tamanho e textura inadequada para a fase da introdução alimentar que ele se encontra. Qual é o tamanho ideal? É o tamanho mais ou menos da espessura de um dedo nosso, que esse bebê ele consegue agarrar e sobra para ele fazer a interação. Até mesmo porque se eu colocar muito pequenininho, ele não vai conseguir agarrar. Porque o bebê nessa fase inicial de introdução alimentar, ele só tem um movimento de agarro, ele não tem movimento de pinça. Então tem que ser um pedacinho que ele consiga agarrar e sobre para interagir. Se eu coloco muito pequenininho, ele não consegue. Muito fininho, ele não consegue. Muito grande, pesado, ele também não consegue. Então o tamanho ideal é mais ou menos da espessura de um dedo nosso. E qual é a textura segura? Qualquer alimento que você ofertar para um bebê de introdução alimentar, que você conseguir esmagar com a pontinha do seu dedo, tranquilize-se, porque o bebê ele fará esse processo com a gengiva. Então, por exemplo, eu vou dar um palito de maçã, não posso. Se eu fizer isso com um palitinho de maçã, né, eu vou cortar a maçã da espessura de um dedo. Se eu fizer isso com esse palitinho de maçã, eu não consigo esmagar. Um pedacinho de melão, não consigo. Ameixa fresca. Então, existem alguns alimentos que a gente não consegue. Então, se eu, por exemplo, der um palitinho de maçã crua, ofertar para esse bebê e ele conseguir arrancar um pedacinho, infelizmente, esse pedacinho ele pode obstruir a traqueia. Porque a traqueia do bebê é isso. Então, coisas que podem obstruir essa traqueia realmente são perigosíssimos. Uva inteira, pedacinho de alimentos mais endurecidos, pedacinhos de legumes, uma beterraba ficou mais al dente, se engolir inteiro vai fazer essa obstrução de traqueia, isso pode gerar engasgo, pode gerar riscos para a saúde desse bebê. Mas se está nessa textura, mais ou menos na pontinha do dedo, isso o bebê consegue, nessa mínima lateralização que ele faz, ele consegue desmanchar esse pedacinho, diminuindo o risco de engasgo. E ainda tem outro detalhe importantíssimo nesse assunto, que é um reflexo que os bebês nascem com ele, chamado reflexo de gag ou gag reflex. É um reflexo que todos, absolutamente, Tati, todos os bebês da face da Terra, eles nascem sabendo. É um reflexo de defesa congênito. Com exceção, claro, daqueles bebês que têm algum acometimento clínico, paralisia cerebral, né? Mas os bebês que não têm nenhum acometimento clínico, eles nascem sabendo fazer o reflexo de gag, o gag reflex, que é aquele enguio, né? Bota o alimento na boca e faz esse movimento de enguio. Se o bebê na introdução alimentar começou a fazer esse movimento, o que é que nós que estamos ofertando esse alimento precisamos fazer? Absolutamente nada. Nós temos que aguardar o bebê fazer, porque ele sabe fazer, ele se resolve. Se porventura o bebê iniciou o processo de gag reflex, né? Você ofertou esse alimento, ele começou a fazer o enguio. Nós tentamos ajudar. Eu coloco o dedo na boquinha do bebê, tento tirar o alimento. Bato nas costas, levanto os braços, viro esse bebê de cabeça para baixo. Ele se desorganiza e ele passa a não saber o que fazer. Ou, se ele fez esse movimento e aí por medo, a gente não amassa mais, amassa mais. Peneira, bate, liquidifica, deixa esse alimento menorzinho. Eu tiro do bebê a oportunidade dele aprimorar essa defesa. Porque nessa fase 1 de introdução alimentar, o bebê, ele aprimora essa defesa que ele nasce, sabendo. Na etapa 2, que é a partir dos 9 meses, ele começa a ter uma liberdade de movimento maior. Ele engatinha,
ele se arrasta. Então, digamos que na fase 1, ele fez o movimento de gag reflex e eu, por medo, achando que era engasgo, amassei, raspei, liquidifiquei. Ele aprendeu só a engolir. Ele não fez mais o reflexo de defesa. Quando esse bebê começa a engatinhar, que ele tem liberdade de movimentos, ele achou um brinco da mamãe debaixo da cama. O que é que ele faz? Ele bota na boca e ele engole, porque ele só aprendeu a engolir. Ele achou uma moeda que caiu do bolso do papai debaixo do sofá. Ele pega essa moeda, ele bota na boca e ele faz o quê? Ele engole, porque ele só aprendeu a engolir. Mas se eu deixei ele aprimorar o reflexo de gag, pode ter certeza que quando ele tiver essa liberdade de movimento, se ele pega o brinco da mamãe, que ele bota na boca, ele faz o quê? Opa, cabe não. A moeda, opa, cabe não. Então, esse reflexo de defesa, ele é importante não para o bebê se defender de engolir comida, porque essa comida, se tiver na textura segura, ele já sabe resolver. Mas é mais na frente, nessa liberdade de movimentos, ele vai ter uma defesa maior. Se você for numa emergência pediátrica, né, no pronto atendimento infantil, essas crianças que engolem pilha, bateria, um pedacinho do brinquedo do irmão mais velho, uma moeda, faz uma anamnese. Como é a alimentação dessa criança? É tudo pastoso, batido, liquidificado, amassado, raspado demais. Então, é uma criança que não teve essa oportunidade. E aí ela realmente não sabe. Ela engole e tem esse risco de saúde por não saber. Então, quando essa família está segura da informação de que o engasgo é a última coisa que pode acontecer na introdução alimentar, se ela tiver com a textura ok, tamanho ok, ela relaxa na introdução alimentar. Porque é muito mais fácil o bebê engasgar com líquidos do que com sólidos. É muito mais fácil engasgar com leite materno, com fórmula infantil, com água, do que com sólidos. E esse medo vem principalmente de bebês que engasgaram nessa fase inicial de pós-parto imediato. Ju, ele ficou roxinho, né? Foi desesperador. Com esse trauma, né? Isso, Tati. Inclusive, sai muito aí nas mídias, né? Vídeos de bebês engasgando. Que no elevador, o bombeiro tava, fez sorte, o bombeiro tava e fez a manobra de desgasgo no bebê. Tudo líquido, porque é mais fácil eles engasgarem com líquidos. Então, quando essa família desses bebês que engasgaram lá atrás vem para a introdução alimentar, elas já vêm com esse receio. Esse trauma, né? Mas a informação, como eu sempre digo, é libertadora. A família, sabendo de tudo isso, ela fica realmente mais tranquila de iniciar a introdução alimentar sem precisar ter esse cuidado de ficar amassando demais, raspando demais esse alimento. E eu acho que uma outra dúvida que as famílias têm muito em relação ao tempero, né? Porque eu acho que quando a gente fala que o sal não é indicado, por exemplo, para uma criança até 1 ano de idade, eu acho que os papais já ficam assim, meu Deus, então como é que eu vou temperar essa comida? Mas tem muitas coisas que a gente pode usar ali na cozinha que vão trazer o sabor para essa comida nesse primeiro momento, né? Eu costumo dizer que a comida do bebê, ela não precisa ser sem graça e sem gosto. Ela precisa e ela deve ser gostosa. Então, nós podemos usar todos os temperos naturais. Alho, cebola, cebolinha, coentro, salsinha, açafrão, manjericão, orégano, tomilho, ervas finas. Todos esses temperinhos naturais, eles são liberados. Com exceção do sal, temperos artificiais prontos, né, cheios de glutamato monossódico, também devem ser evitados. E na etapa 1, eu gosto de segurar um pouquinho as pimentas. Pimenta do reino, pimenta de cheiro, mesmo que sejam pimentinhas de tempero, mas um bebê ainda na fase inicial, eu prefiro segurar. Mas todos os outros temperos estão liberados. E para refogar, às vezes, um legumes, por exemplo, a gente pode recorrer a um azeite ou mesmo uma manteiga para fazer esse temperinho? Quais são as gorduras indicadas e liberadas, permitidas para bebês na fase de introdução alimentar? Azeite, óleo de coco, manteiga e banha de porco. São as 4 que podem ser utilizadas. Tem bastante opção nesse processo. Mas eu, particularmente, Tati, ainda prefiro o azeite pela facilidade de encontrar, pela a composição mais limpa, né? Oliva, o azeite de oliva. E o óleo de coco, por exemplo, deixa muito gosto residual, a não ser que seja um óleo de coco não saborizado, mas aí o custo é elevadíssimo, né? Então, padronizar azeite que é sucesso. Mais fácil. E, Ju, acho que a gente já trouxe um pouquinho na nossa conversa, mas como é que os papais podem incentivar a autonomia do bebê nesse momento da introdução alimentar? O que é que a gente tem que focar quando nós pensamos num bebê de introdução alimentar? Nós temos que trabalhar para que ele aprenda a comer sozinho. Ele precisa ter esse estímulo de autonomia. Para que quando fosse em questão de pouquíssimo tempo, ali 1 ano e meio, senta para comer mamãe, papai, vovó,
Todos sentam para comer e o bebê também no processo de autoalimentação, sem precisar ter aquela questão de, quem vai comer primeiro? Não, tu come primeiro e depois eu dou a comida pro bebê. Não, pode comer primeiro, depois eu como, porque eu primeiro tenho que dar a comida do bebê. Então nós temos que trabalhar esse bebê para ter essa liberdade de autonomia, para já em pouquíssimo tempo ele estar de fato comendo sozinho. Mas para isso, eu preciso deixar todo esse processo de adaptação nessa fase inicial. Por isso que essa autonomia do palitinho, ela é importante, né? Mesmo que você não queira BLW, mesmo que o bebê, porventura, não goste, mas a gente estimula, por exemplo, Ju, às vezes eu vou ofertar a colher para o bebê e ele, agarrou. Não fiquem relutando, puxando essa colher, tentando arrancar o dedo do bebê, tirando o bebê da colher. Solta a colher, deixa ele fazer essa interação com a colher. Por exemplo, hoje nós temos opções de colheres de treinamento fantásticas. Existem umas colheres de treinamento que são as famosas colheres furadinhas, que às vezes as pessoas nem sabem para que serve, mas é para aquele bebê que justamente não gosta muito de pegar no alimento. A colher de texturada, a colher de treinamento, ela é fantástica. Ela é uma colher, Tati, que ela tem um furinho no meio. Então você imerge essa colher no alimento, deixa o alimento grudadinho nela e você disponibiliza essa colher para o bebê. Para que isso? Para que esse bebê ele vá tendo esse processo de autonomia. Porque concorde comigo, é um bebê que não tem nenhuma autonomia. Ele fica só abrindo a boca. Daqui a pouco esse processo não é mais novidade. Então você começa a ter dificuldade de manter esse bebê sentado. É aquele bebê que se irrita, aquele bebê que se joga. Aí você começa a trazer muitas distrações. Então quando eu deixo esse bebê se envolver no processo, seja com colher, seja com garfo, seja pegando o alimento, eu reconecto ele com esse alimento e eu estimulo essa autonomia. Então eu costumo dizer, às vezes as famílias, mas qual é o sentido, doutora Juliana, desse pedacinho? É fazer um reconhecimento alimentar, porque o bebê pega esse alimento, olha, interage, leva à boca, mas principalmente, Tati, esse movimento de autonomia. Porque hoje é o pedacinho, daqui a pouco é a colher, daqui a pouco é o garfo, daqui a pouco ele aprende a cortar com a faca, ele vai adquirindo um desenvolvimento dessa motricidade fina, dessa habilidade motora fina. Então é importantíssimo que essa autonomia alimentar ela seja estimulada desde o primeiro momento que esse bebê vai começar a comer. E Ju, teve um vídeo seu que eu assisti que eu adorei, que você falou sobre limpar a boquinha do bebê o tempo todo. Porque é natural, né? A gente tá dando ali o alimento, caiu ali na boquinha, no lábio, você puxa, você usa ali o guardanapo, o próprio babador muitas vezes para limpar. E você falou que isso não é legal nesse processo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho do porquê. Inclusive foi um vídeo que viralizou muito, né? E assim, Tati, só um parênteses desse vídeo, eu fiquei tão feliz, eu tava conversando com minha equipe, com meu marido, com a minha família, dizendo, gente, foi um vídeo que bateu mais de 2 milhões de visualizações, né? Olha que maravilha. Tem mais de 2 milhões de crianças que estão se beneficiando dessa informação. São crianças que vão ter um relacionamento com o alimento muito melhor. Então, foi assim, fantástico, porque olha o tanto de gente que agora vai passar a não fazer mais isso porque assistiu o meu vídeo. Mas vamos lá. O bebê menor de 1 ano, principalmente, ele conhece o mundo através da boca. Tudo que envolve boca é onde ele tem uma atenção maior, né? Às vezes as famílias dizem, Ju, eu tô bebendo água, o bebê fica querendo. A gente tá comendo alguma coisa, o bebê fica querendo. Nem é querendo beber ou querendo comer o que você está bebendo ou comendo. É apenas pelo movimento oral que você faz. É tanto que quando eles vão começar a comer, o adulto que está oferecendo esse alimento, comer junto com o bebê, isso é fantástico. Mas é por onde ele se comunica. É por onde ele conhece o mundo, por isso que tudo ele leva à boca, né? Então, consequentemente, a boca de um bebê, ela é cheinha de terminações nervosas. É muito sensível, é muito importante, muito delicado. É um terreno muito sagrado. Essa região da boca de um bebê é um terreno muito sagrado. Eu tenho que ter muita cautela. Então, se é um bebê que ele vai começar a comer, começou a escorrer aquele alimento, eu pego um objeto, no caso a colher, e raspo, ou a mão, ou fraldinha, ou guardanapo, ou água, eu vou gerando uma certa irritabilidade numa região que é muito sensível. Tem uns comparativos bem interessantes feitos por algumas fonoaudiólogas através de análise observacional
que elas dizem que é uma sensação de desprazer. Quando eu raspo a boca do bebê, é uma sensação de desprazer a ponto de ser semelhante a um puxão de cabelo. Raspei, puxei o cabelo, raspei, puxei. É uma sensação de desprazer, de incômodo nesse bebê. Fora que tem a questão da textura, da aproximação do alimento. Esse alimento, a partir do momento que ele escorre, que ele mela, que ele faz aquela sujeirinha, isso vai quebrando no bebê a barreira do nojinho. É uma possibilidade desse bebê ele ter essa integração sensorial por completo com esse alimento. Mas se sujou, eu limpo. Limpei. Sujou, raspei. Limpei. Daqui a pouco ele é um bebê nojinho. Não pode estar nada sujo, que ele começa areia da praia, grama, massinha de modelar, amoeba, brinquedos melequentos. Então essa fase é importante para ele quebrando a barreira do nojinho. Então deixa a sujeirinha acontecer. Quanto mais o tempo passa, menos essa sujeirinha acontece. E esse bebê, ele quebrou todas as barreiras de apresentação sensorial desse alimento. Então, eu deixo esse bebê ter contato com esse alimento em todas as suas versões. Terminou? Passa uma aguinha, dá um banhozinho de água. Ju é uma skincare de alimento. Que a gente sabe que acontece total, mesmo. Cabelo, rosto, tudo. Terminou, dá um banhozinho de água, passa uma aguinha. Mas essa sujeirinha completa é extremamente importante nessa fase inicial. Ou seja, aquele lema, né, do se sujar faz bem, na introdução alimentar faz mais sentido ainda. E, Ju, eu queria te perguntar também sobre as distrações. Porque a gente sabe que muitas vezes esse bebê, foi o que você falou, né? Tá brincando, quer estar em outro ambiente, a gente coloca ali no cadeirão e ele tá louco pra sair dali. E aí muitas vezes os papais recorrem a levar um brinquedo ou ligar ali, né, o iPad, ligar o celular com vídeo pra criança ficar mais quietinha e comer. De fato, ela come, mas sem prestar devida atenção, né? Então eu queria saber a sua opinião em relação às distrações na hora da introdução alimentar. Se tem coisas que eu acho perigosíssimo na introdução alimentar. E uma delas é a distração. A distração com outros utensílios, com outros objetos. Mas de todas essas distrações, a mais perigosa é a tela. Porque, querendo ou não, Tati, um objeto, ele não tem a capacidade de desconectar o bebê do alimento consumido. Porque ele é um objeto. A tela, ela é perigosíssima. Porque na tela eu tenho a imagem, eu tenho o som, eu tenho as cores, eu tenho o envolvimento. E aí eu quebro nesse bebê o que a gente chama de mindful eat. O que é isso? É o comer com atenção plena. Eu foco no alimento e eu gero uma conexão com esse alimento que eu estou consumindo. A partir do momento que eu trago uma distração, eu quebro completamente a fixação desse alimento com o bebê. Ele para de se concentrar e de focar unicamente nesse alimento. E isso é muito perigoso, principalmente em bebês que estão nessa fase de formação, nessa fase de aprendizado do ato de comer. E isso é muito difícil das famílias entenderem, porque elas dizem assim, mas doutora Juliana, se eu não colocar nada, só come uma colher. Se eu colocar a tela, raspa o prato. Tati, eu juro a você, eu prefiro que essa criança coma uma colher do que raspe o prato às custas de uma distração. E principalmente tela. Na fase inicial de introdução alimentar é maravilhoso, porque tudo é novidade. É tanto que eu nem recomendo babador nessa fase inicial, porque tudo é novidade, então tudo é motivo desse bebê estar muito conectado. Então se eu coloco o alimento na frente do bebê, esse alimento ele é a novidade, então ele vai fazer todo esse processo. Por que eu não recomendo babador? Porque o alimento está ali no cadeirão do bebê, o babador está aqui próximo do bebê. Você acha que ele vai para o babador ou vai para o alimento? O babador está mais perto. Então, nessa fase inicial, tira esse babador de cena, tudo aquilo que tira a atenção do bebê, porque ele vai focar nesse alimento, porque é a novidade. A partir de 9 meses, as famílias reclamam que o bebê já está naquela de senta, passou um mosquito, olha. O telefone toca, alguém chega. O alimento não é mais foco, ele está mais conectado com o meio ao redor do que com o alimento. Né? E aí é onde a gente começa a entrar com o utensílio, estimula o garfinho, faz evolução de textura, apresenta coisas diferentes.
Que aí onde entra as preparaçõezinhas, eu posso fazer uma receitinha, uma panquequinha, um cuscuzinho, um bolinho diferente, tudo naturalzinho, né, sem açúcar. Mas até de 6 a 9 meses, ele tem que conhecer os alimentos básicos. Ele tem que saber o que é fruta, verdura, legume, carne, peixe, frango. A partir de 9 meses, eu posso pegar esses alimentos básicos e apresentar de uma forma diferente para que ele volte a ser novidade. Porque ele olha, cenoura, já sei o que é. Ele prefere o que está acontecendo ao redor. Mas ele olha, tem uma cenoura refogada, uma cenoura cozida, um purê de cenoura, uma cenoura em rodela, uma cenoura... Ele começa, isso é novidade. Então, eu reconecto o bebê com o alimento. Por isso que essa alimentação, ela vai passando por evoluções junto com o bebê, senão ele vai perdendo o interesse por esse alimento. Mas se eu uso distração, aí esse alimento nunca mais vai ser novidade. Eu posso fazer, como tem na internet, muitos memes, né? A mãe faz um carneirinho de couve-flor, uma coisa bem espetacular, e o bebê nem olha. Porque o alimento, ele passa a não ser mais novidade, tudo é mais interessante. Então, a gente precisa não estimular a quebra dessa conexão. E a distração, ela é muito perigosa. Então, quando a família entende que é preferível não comer ou comer pouco para não ter distração, isso com certeza vai ser benefício para esse bebê. Apesar das famílias acharem, mas vai emagrecer, vai ficar fraquinho. Não vai. Ele vai se mantendo organizado nesse processo de comer. Inclusive, eu tenho um caso bem interessante para falar sobre isso. Eu atendi, chegou ao meu consultório, primeira consulta, o bebê de 1 ano e 6 meses. E foi uma consulta que, de fato, veio todo mundo. Veio pai, mãe, avó materna, avó paterna, babá, Dinda e a secretária da casa. Eu tive que trazer cadeiras a mais para dentro do meu consultório. E a queixa é, não come. Ele começou a comer, mas hoje não come. Aí vamos fazer toda a anamnese, né? O que é que aconteceu? Começou a comer no cadeirão, depois não quis mais, a gente foi para cima da mesa, não quis mais, a gente colocou no chão, não quis mais, a gente levou para a pia da cozinha, começou a comer, depois não quis mais, levamos para a varanda, começou a comer, depois não quis mais, porque eram crianças que estavam sempre buscando novidade, é deles, é uma característica da criança. Ela vai sempre buscar novidade. Você vê que brinquedo, que é uma coisa legal, dura 3 segundos. Ele pega esse brinquedo, observa como joga, não quer mais. Aí pega outro, né? Vai buscando novidade. Essa família chegou para mim na seguinte situação. Ia pro elevador o bebê, a mãe e a babá. A babá entrava no elevador com a criança, a mãe ficava do lado de fora com o prato, o elevador fechava as portas, descia, subia, abria. Colherada. Fecha, sobe, desce, abre. A mãe usando todos os recursos de entretenimento que ela conhece. E quando essa mãe entendeu que não precisava bater aquelas 250 gramas preconizada pelo Ministério da Saúde, ela tranquilizou. Quando ela entendeu que ela não tinha a criança, porque a criança comia 1, 2, 3 colheradas sentada, mas começava já na busca de novidade, e era onde ela ia atrás até raspar aquela porção que ela foi informada. Então foi uma liberdade para vários aspectos. Essa família estava cansada. Então o bebê estava cansado, a mãe, a babá, todo mundo, é tanto que veio para a consulta todo mundo, porque todo mundo queria entender, ouvir. Gente, eu lembro demais que essa mãe chorou na consulta, porque ela disse, eu não acredito nisso. Né? Eu já venho há 1 ano e 6 meses, meu bebê tem 1 ano e 6 meses, eu já venho há 1 ano, né? Porque começou a comer com 6 meses, eu venho há 1 ano nessa luta, eu tô cansada. Eu disse, imagine o bebê. Imagine. E esse processo, Tati, durava 1 hora, 1 hora e meia. Imagine 1 hora, 1 hora e meia, 4 a 5 vezes ao dia. Era mais tempo tentando alimentar esse bebê do que dando liberdade de brincar, de se desenvolver, de ter outras habilidades, né? Então, o comer em bebês não é muitas vezes o primeiro ato. Às vezes é o último ato, né? Então, a informação liberta essa família desse peso, né? Da obrigatoriedade de comer. Isso é muito importante. Eu acho que a gente falou aqui muito disso, né? Da família estar cansada. É um processo que exige, de fato, paciência, exige tempo e exige essa informação, né? De que não precisa ser pesado, né? Pode ser mais leve. Eu sei que outro ponto também que é muito desafiador, Ju, é a rotina das famílias, né? Muitas vezes esse pai trabalha, essa mãe trabalha fora, às vezes tem uma funcionária ali que ajuda. Então eu queria que você desse algumas dicas de como é que a gente pode, nessa nossa rotina atribulada do dia a dia, garantir uma introdução alimentar saudável para esse bebê. Tem coisas que a gente pode fazer ali na nossa rotina que facilitam esse processo para uma alimentação saudável? Eu costumo dizer que o planejamento, ele faz as coisas acontecerem.
Principalmente para pessoas que têm vidas corridas. Se eu tenho um papai, uma mamãe, uma família de um bebê que vai iniciar a introdução alimentar e tem uma vida muito corrida, o planejamento ele é fundamental. E bebês, Tati, eles gostam de previsibilidade. O bebê, ele gosta de saber o que vai acontecer. Então, se eu tenho um bebê que hoje come desse lado da mesa, amanhã come dentro do carro, não, hoje vai comer na casa da vovó materna, não, hoje vai jantar na casa da vovó paterna. É um bebê que ele acaba tendo uma dificuldade maior de aceitação, porque é uma desorganização na cabecinha dele dessa rotina alimentar. Então, a dica que eu dou que é a vida de todo mundo, né? Todo mundo acha que se encaixa nessa nossa fala. Sim, com certeza. Não tem ninguém que tá ali só de flores, ou pode até ter, mas a grande maioria das famílias, principalmente as que eu atendo, são famílias corridas, né? É uma agenda muito corrida. Então, qual é a minha sugestão? Planejamento. Organiza onde vai ser, horários, inclusive tentar encaixar nessa agenda corrida um momento de comer junto com o bebê. Esse processo de comer em família é fantástico. Recentemente teve uma psicopedagoga, uma psicóloga, uma nutricionista e uma pediatra. Elas se juntaram e elas foram estudar, através de 14 anos, a importância de refeições em família. Elas comprovaram que uma refeição em família a cada 2 dias, então, teoricamente, nem precisaria ser todo dia, mas uma refeição em família a cada 2 dias já foi o suficiente para fortalecer o vínculo familiar, evitar que pessoas do mal façam a cabeça dos nossos filhos contra a gente, reverter seletividade alimentar em crianças, favorecer a prova de novos alimentos e ainda evitar traição entre cônjuges. Então, uma refeição em família a cada 2 dias evitou que o marido traia a esposa e a esposa traia o marido. Olha que importante, olha que impacto, né? Então, mesmo famílias corridas, façam um planejamento. Planejamento de fazer a comida do bebê, inclusive o congelamento é uma excelente opção. Já deixar frutas cortadas, pré-agilizadas, pré-montadas, marmitinhas prontas. Tentar fazer essa refeição em família. Então, o planejamento é o que vai desafogar essa família em todo o processo de introdução alimentar do bebê. Porque também é uma mudança de rotina na família, né? Eu atendo muitas famílias que dizem, doutora Juliana, até o meu filho nascer, até minha filha nascer, a gente comia de iFood. A gente comia de comida de aplicativo, a gente pedia comida de fora, a gente jantava muito fora. Depois que o nosso bebê nasceu, a gente mudou a rotina da casa. Então, o poder de transformação numa família que um bebê de introdução alimentar faz é imenso. É bom para todo mundo, né? Todo mundo começa a comer mais saudável. Todo mundo, é impressionante, né? Então, famílias muito corridas, há a necessidade de um planejamento, montagem de cardápio, até para supermercado, né? Eu tenho uma lista de alimentos, inclusive eu tenho até alguns materiais que ajudam muito as famílias nisso, né? Eu tenho uma lista de materiais de utensílios, vou começar, o bebê vai começar a introdução alimentar, qual é o prato que eu compro, o copo, porque tem muita informação. Então, eu tenho um material nas minhas redes sociais disponíveis lá, o link para vocês terem acesso do melhor utensílio, o mais prático, lista de alimentos, como comprar abacaxi, como comprar kiwi. Então, eu tenho todo esse material para facilitar a vida. E aí a gente monta um planejamento de compras, faz um cardápio. Hoje o bebê vai comer arroz, amanhã é quinoa, depois é macarrão. Então, montar as marmitinhas, tudo faz com que a gente não tente ir para o mais prático, perigoso, que é uma papinha pronta, é um potinho que está numa prateleira há 2, 3 anos, com data de validade longa. Ir para o prático demais é perigoso, sabe, assim, de coisas prontas. Ou para um macarrão que vai todo dia ali, porque em 10 minutos tá pronto, né? Isso, também, vou para um macarrão que fica mais pronto, mais rápido. Então, o planejamento, Tati, é o planejamento. É o que vai fazer muita diferença no dia a dia dessa família, né? Com certeza, com certeza. E o congelamento, ele é uma excelente opção. Que era a minha próxima pergunta. Ai, que maravilha! Dicas de congelamento, porque isso é uma coisa que com certeza traz essa facilidade no dia a dia, né? Então, separar ali um dia da semana, uma manhã, um domingo de manhã, que você já deixa tudo organizado e congela. Tem alguma dica para esse congelamento que a gente pode trazer para quem está ouvindo a gente? Total. Inclusive hoje, né, tem até muitas empresas bem sérias que trabalham com esse tipo de serviço. Tanto que tem profissionais que vão na casa da família e preparam a comida do bebê para esse processo de congelamento, como tem também empresas que trabalham com essas marmitinhas montadas, né, feitas congeladas.
Mas a família, ela pode congelar tranquilamente por até 90 dias, sem nenhum prejuízo nutricional. Se for para deixar em geladeira, comida de bebê em geladeira, ela só pode ficar no máximo 48 horas. Vai passar para o terceiro dia, a gente realmente precisa congelar para não ter risco de contaminação. Principalmente se for aquela geladeira que abre e fecha. Na nossa casa tem muito abre e fecha de geladeira. Então, essa oscilação de temperatura aumenta a chance de contaminar o alimento para o bebê. Então, o congelamento ele é totalmente possível. E, de preferência, né, em potes de vidro. Pode forminha de silicone? Até pode. Então, a gente usa as forminhas de gelo, né? Pra já deixar as porçõezinhas. Até pode, né? Forminhas de plástico livre de bisfenol também podem, mas sempre o vidro é a melhor opção. E às vezes as famílias dizem, ai, doutora Juliana, mas é muito caro. Mas é o que tem mais durabilidade. Então, você pode comprar o kit de potinho de vidro pro seu bebê. E aí você tem uma durabilidade maior, dura muito tempo e é o que tem menos risco de contaminação para essa comida. Mas, claro, os potinhos de silicone, os potinhos livres de bisfenol, as forminhas de silicone também são uma opção, né? Então, a gente pode organizar. Eu vou tirar esse dia para fazer a comida do bebê. Então, faz uma panelinha de carne, frango, peixe, arroz, feijão, lentilha, grão de bico, os legumes, faz toda aquela comidinha e depois a gente vai montando as marmitinhas e vai congelando. Monta as marmitinhas, congela. De todos os grupos, assim, o que eu sempre recomendo menos o congelamento são os legumes e as verduras. Porque quando você congela legume e verdura, não fica bom. Fica molenga, borrachudo, né? Às vezes os bebês não gostam, fica sem gosto. Mas os outros grupos de carboidratos, proteínas, leguminosas, vocês podem congelar tranquilamente por até 90 dias. E o processo de descongelamento é evitar ao máximo, se possível, micro-ondas. E a gente tentar fazer ou em banho-maria ou até mesmo diretamente esse alimento congeladinho, diretamente no vapor. Mas é uma excelente opção. O congelamento salva. Eu costumo dizer que quem congela sempre tem. É isso. Com certeza, na correria do dia a dia ali, você garante essa alimentação mais saudável pro bebê e pra toda a família, né? Exatamente. Ju, nosso papo tá uma delícia. Tá, acho que a gente podia ficar amando. aqui muito tempo falando desse assunto. Tem muita pauta pra gente conversar. Mas antes de encerrar a nossa conversa, eu queria te fazer a pergunta que é clássica para todas as nossas convidadas em relação ao nome do nosso podcast, Mãe Também Pode. Pra você, o que Mãe Também Pode? Do fundo do meu coração, pro fundo das pessoas, pro fundo do coração das pessoas que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo, a mãe, ela também pode estar com medo, ela também pode ficar cansada, ela também pode ficar angustiada, medrosa, assustada, irritada, chateada, ela pode ter aquela sensação de impotência, de onde foi que eu errei, e principalmente em relação à introdução alimentar, né? Uma pressão muito grande em cima dessa mãe, de tudo. Ela tem que amamentar, ela tem que ter o parto normal, ela tem que amamentar, ela tem que alimentar o bebê, então é muita pressão. Então, eu achei fantástico o nome do teu podcast, né? Porque, e na minha visão é isso, né? Às vezes as pessoas dizem, a mãe também pode passear, a mãe também... Mas na minha visão, em tratando de introdução alimentar, saiba que você que é mãe, você também pode se angustiar, se entristecer, se cansar, chorar, ter medos, ter inseguranças. Por isso que busque se informar. E essa é a minha missão, Tati. A minha missão hoje, profissionalmente falando, é levar a informação ao maior número de mães, de pais, de pessoas, o possível que eu puder, para transformar a alimentação dos bebês de uma forma que fique mais leve, para que seja um momento mais tranquilo, sem neuras, sem medos, e que, de certa forma, a gente consiga mudar o futuro das próximas gerações, porque é um bebê que está em base. Então, se eu trabalho na base desse bebê, automaticamente ele vai ter um futuro mais promissor, ele vai ter um futuro de relacionamento mais positivo com a comida, um futuro mais saudável, porque são crianças que, se eu tenho uma base mais organizada, automaticamente ele vai ter um melhor relacionamento com a comida, ele vai ser mais saudável, com certeza. E Ju, para os papais que estão assistindo a gente, que quiserem te encontrar, quiserem conhecer o seu curso, qual que é o melhor canal para isso? Hoje, para as pessoas que querem conhecer mais meu trabalho, que querem adquirir meus produtos, basta entrar no @nutricionista de criança, que é minha rede social. Lá estão todos os links disponíveis, consulta, atendimento, produto, curso, livro. Vem muita coisa boa, Tati. Nossa esteira tá linda. Estamos ansiosos. A nossa esteira tá linda, projetos lindíssimos que vão facilitar muito a vida das famílias de bebês e crianças maiores. Então,
@nutricionista de criança. Tem muita informação. Eu espero que em breve também possa ser uma cliente, Ju, dos seus produtos, quando meus filhos estiverem na introdução alimentar também. Se Deus quiser. Ju, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi uma delícia o nosso papo. Acho que a gente trouxe muitos insights, muitas informações para nossa audiência. Então, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada de verdade, Tati. Esse foi mais um episódio do Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!